summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your dad is rich and your ma is good looking. Isto é uma música maravilhosa de George Gershwin sobre o verão, cantada por uma profissional, é assim. And the living is easy. Com Summertime, de Gershwin, Paulo Francis abria em novembro de 96 a sua coluna de Nova York para o Bom Dia Brasil. O dia estava pacato, não havia grande notícia que merecesse destaque. Ele então inventou a crônica assim. Mas por profissional ou cantada por mim é tudo conversa fiada. Em Nova York o verão é um inferno. Pior que Tanganica. Quem tem dinheiro se manda para as praias, para os Hampton ou para as montanhas, para os Berkshire. Só ficam na cidade proletas desocupados e jornalistas como eu, que têm de ganhar a vida. Mas se o verão é chato, e é muito chato, você pode pegar um ar-condicionado maravilhoso no balé da cidade, onde estão dançando Apollo, a colaboração maravilhosa musical de Igor Stravinsky com o talento de Balanchine, o coreógrafo. Nova York, por aí, não morre no verão, mas fica muito, muito quente. Dante, quando escreveu O Inferno, certamente imaginou Nova York. Há 5 anos, Paulo Francis teve uma parada cardíaca em casa aos 66 anos. Nossas homenagens hoje são para ele. Até na morte ele nos surpreendeu. Saiu de cena rápida e elegantemente. Ouviu, diretor? O escritor deve olhar para cima para mostrar que ele olha os horizontes do país, do futuro. O escritor deve olhar para cima para mostrar que ele olha os horizontes da vida, do país. Muitos adjetivos já foram usados para definir Paulo Francis, ou pelo menos para tentar defini-lo. Não é necessário encaixar Paulo Francis em definições. Basta dizer do que ele gostava. Livraria e museu em Nova York é que ele adorava. E o Lincoln Center. Mamãe, estou no topo do mundo. A minha tendência, quer dizer, que é de escrever e discutir, ter opiniões, caiu muito de moda, né? A tendência hoje é tudo curto, é tudo pequenininho. Mas eu trabalho também no curto, no pequenininho, tanto que eu trabalho em televisão, faço comentário de 1 minuto. Agora, eu acho que precisaria talvez desequilibrar um pouco isso, quer dizer, trazer mais esse jornalismo de grande... No meu período foi um grande período, no período da minha juventude foi um grande período jornalístico do Carlos Lacerda, do Joel Silveira, Moacir Werneck de Castro, Paulo Silveira, essa gente toda, em suma que Otávio Malta, não são incontáveis, todos eram pessoas com opiniões definidas, que se expressavam, entende? E eu não estou nem julgando, eu sou uma pessoa muito tolerante, eu não estou julgando tendências, não, estou falando da qualidade. E hoje eu acho que na imprensa brasileira há uma falta grande nisso e que eu, de fato, sou um dos que vai contra a corrente, né? Paulo Francis diz que aos 7 anos de idade tinha a aparência de um cão prestes a dar o bote em alguém. Ele disse que nas fotos dele, criança, ele notava que o lábio superior dele repetia aquele gesto do cão bravio, pronto para atacar as vítimas. Aos 14, ele disse que tinha a aparência de quem já entendia todos os mistérios da vida. Antes dos 20, ele dizia que viveu o choque intelectual da vida dele, que foi a leitura do livro Crime e Castigo. Lá pelas tantas, o personagem principal do livro justifica intelectualmente um duplo assassinato que ele tinha cometido. Paulo Francis dizia que aprendeu ali que era possível racionalizar sobre tudo. O engraçado é que o Paulo Francis só não conseguiu racionalizar sobre a morte. Ele disse que não conseguia entender como é que a consciência, que é construída às custas de tanto esforço intelectual, um dia fosse simplesmente se extinguir, no dia em que ele morresse fisicamente. Você diz que quando era criança se parecia com um cão hidrófobo. E hoje você se parece com o quê? Com que tal um lobo hidrófobo?
E viva o arquivo para lembrar Paulo Francis. Os americanos, minha senhora, gostam de tragédias com um final feliz. Foi o que disse um grande escritor americano. Um país feito para Walt Disney, cujos desenhos animados os desmamaram a todos, nos enchendo de susto, mas sempre com um final feliz. Mas nem tudo foram flores na carreira da empresa de Walt Disney. Disney morreu em 1966 e durante 5 anos os seus estúdios pareciam perdidos como Bambi na floresta. Aí então foi criada a Disneyland e depois o Disney World. Todas aquelas personagens que víamos antes na tela agora estão ao alcance da mão. Lá estão Mickey Mouse, o rato proletário bem-sucedido, o pato Donald, o americano típico rixento e chato, e até Pinóquio. Se o nariz dos políticos crescesse como o de Pinóquio, toda vez que dizem uma mentira, haveria uma congestão de narigudos no mundo. Ele descobriu que ele ficava bem na televisão. Uma descoberta que ele fez, e utilizava, porque ele tinha sido ator, né? Quando jovem, foi crítico de teatro, foi crítico de cinema, fez tudo. Ele usava este lado dele também para fazer isso, porque outro negócio, ele criou um tipo que era imitado por muita gente, né, por humoristas, etc. Então ele fazia questão de conservar aquilo e caricaturar a si próprio. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. A imitação é a mais expressiva forma de lisonja, entende? Essa que é a verdade. Na China não há muito o que fazer à noite, a não ser filhos. E é proibido até uma certa idade, e cada casal só pode ter um filho, porque a China já tem 1 bilhão de habitantes. É uma força, mas é também um problema, alimentar essa gente toda. O que fazer? Ver televisão. A China é o maior mercado em potencial do mundo. As televisões americanas estão vendendo adoidado. Que tal Marilyn Monroe em chinês? A maioria dos programas que os chineses compram é para crianças. Educação é uma das bases do Estado chinês. Mas cenas da lascívia e corrupção às vezes passam. Os chineses vão ficar doidinhos com a riqueza ocidental. Falar de Paulo Francis é abrir um arco enorme de aptidões, de caminhos, de pontos de vista. Dizia que quem não foi socialista até os 40 anos não tem coração. Como o trotskista na juventude via a União Soviética, de Stalin a Glasnost. A Rússia está fazendo um exame de consciência. Quer se livrar da memória deste homem, Stalin. Ele era glorificado em vida. Os comunistas do mundo inteiro o chamavam de guia genial das massas. Foi o maior assassino da história, maior do que Hitler. Não é uma questão de fúria, é uma questão de números. Stalin matou mais gente do que Hitler. Agora, sob Gorbachev, há Glasnost, que quer dizer abertura em russo. Filmes falam da década de 1930, quando muitos milhões foram assassinados como oponentes do regime. Morreram 10 milhões de camponeses, como disse o próprio Stalin a Winston Churchill. É uma dose para cavalo para o povo soviético, que antes só conhecia a propaganda oficial do tudo bem. Tudo isso é muito sadio, mas não é bem assim. Stalin, afinal, era apenas um homem, ainda que um homem excepcional. Mas fez o que fez porque o sistema comunista só admite um governo, um partido e uma opinião. Gorbachev não quer desmantelar esse sistema, quer liberalizá-lo, acabar com a brutalidade e a estupidez desnecessárias. É bom, mas não basta. A União Soviética só será um país moderno quando admitir a bagunça criadora da democracia. Todos os países verdadeiramente ricos e livres são democracias. A história não mente.
Sobre o Paulo Francis Maduro, sessentão, o que diz um amigo? Ele virou um homem muito caseiro, ele saía pouco. Ele lia, ouvia ópera, via em televisão no que lhe interessava e lia continuamente. E ele foi ficando mais doce, ele foi adocicando-se pro final da vida, tanto é que ele passou a gostar de balé, né, que é uma coisa muito mais suave, muito mais doce, muito mais palatável do que ópera de Wagner, por exemplo. Que comentávamos muito, que é aquela violência que ele sempre achava que eram umas obras violentíssimas. Este é o prelúdio de Tristão e Isolda, de Wagner. Quando ele regeu a primeira vez, teve de reger nota por nota, tamanha revolução musical que esta ópera representou. Wagner era um gênio, sem dúvida, mas era um monstro moral e foi um dos maiores escroques da história. Se houvesse Banco Central no tempo dele, Wagner teria sofrido uma intervenção. Criou milhares de credores, tomou a mulher de não sei quantas pessoas. Passou metade da vida correndo da polícia dos credores. Não dava a esses nem sequer o clássico devo, não nego, pagarei quando puder. Tristão e Isolda, supostamente, é sobre renúncia ao amor. Mas neste dueto que ouvimos aqui, talvez não haja nada de tão sensual e passional na música. Isolda, ao morrer, está se despedindo da carne. Imagine se ela gostasse da carne. E todas as óperas dele são assim. Mesmo no auge da tragédia e da pretensão filosófica, o que passa é um profundo sensualismo convertido em formas musicais inéditas e que dominam até hoje grande parte da música. A influência dele é realmente impossível de medir. Comemoramos em 1983 o centenário de morte de Wagner. Nada mais justo. Como músico, ele, Bach e Schoenberg são os três maiores revolucionários. Como ser humano, bem, a nossa sorte é que ele não foi líder político. Ele tinha um amor, uma dedicação aos gatos. Pelo menos dois eu conhecia, a Alzira e o Botafogo. Qualquer assunto era assunto para Paulo Francis. Cool, C-O-O-L em inglês, quer dizer frio. Mas quer dizer também distante, superior, acima de tudo, au-dessus de la mêlée, como dizem os franceses. Estrela é cool, gente diferente é cool, gente fina é cool. Mas quem é realmente cool? Play it cool. Não há filme vagabundo em que não apareça alguém dizendo que é preciso ser cool. Mas ser cool não é fazer barulho, nem espalhafato, nem exibicionismo. É ser como Clark Gable. Ele era muito cool. Ou Marlene Dietrich, que também era muito cool. Ou John Kennedy, que sempre foi a essência do cool, até com a filhinha e com a mulher. Podemos também ir para pessoas como Jack Nicholson, que era também cool, mas há um bocado de barulho em volta e gente reclamando atenção. Mas é muito difícil ser cool. E não adianta você dizer às pessoas que elas não são cool, porque elas vão ficar furiosas. É melhor não dizer nada. Mas você pode ter certeza de que Humphrey Bogart e James Dean eram cool, Madonna, e cá entre nós, Andy Warhol também, apesar de ter inventado esta besteira de que todo mundo vai ficar famoso durante 15 minutos. O que não é verdade é a essência do não cool. Todos nós dormimos porque precisamos, ou pelo menos tentamos, porque se não dormirmos nunca, morremos. Disso podemos ter certeza, é só. Porque ninguém sabe exatamente o que é o sono. Sabemos que descansa o corpo, mas a cabeça não. Nossa cabeça começa uma nova vida que pode ou não ter relação com a vida que levamos acordado.
Todos nós queremos dormir. Talvez preferíssemos dormir mais discretamente ou em ocasiões mais apropriadas. Mas o sono é tão irresistível quanto fome e sexo. Mas o que é o sono e o sonho? Freud dizia que sonhávamos com as nossas aspirações reprimidas ou irrealizadas. Há muita contestação. Mas o certo é que há uma coisa completamente diferente acontecendo na nossa cabeça de que quando estamos acordados. Ninguém nunca matou esta charada. O máximo que os sonólogos afirmam é que o sono descansa a cabeça porque separa consciência de cérebro. Ou seja, estamos pensando em outra coisa que não tem nada a ver com a nossa vida. Mas como se explica um pesadelo? Ninguém nunca conseguiu explicar cientificamente um pesadelo. Uma boa notícia é que se mexer entre 40 e 60 vezes por noite é muito saudável. E enquanto se estuda o resto, uma boa noite. Desculpe o lugar comum, senhores, mas buscamos algumas mulheres em nossos arquivos para saber como Francis escolheria falar delas. Diferentes momentos, diferentes sensibilidades. À la Francis. De Jacqueline Kennedy Onassis, lembramos principalmente sua beleza, seu chique e sua classe. Sua beleza, visível a todo mundo, excitou galanteios até do velho general de Gaulle da França, homem muito sisudo e não dado a essas coisas. Seu chique foi copiado do hemisfério norte ao hemisfério sul. E sua classe se mostrou principalmente quando no automóvel de John Kennedy, ele baleado mortalmente, ela subiu na mala do carro e deu a mão a um agente secreto para que viesse tentar salvar o marido. Sua classe também se mostrou em proteger e educar 2 filhos como criaturas normais, em meio de tanto horror e de tanto tumulto. Nunca foi besteirinha de imprensa, nunca deu uma única entrevista. E como sinal final de classe, saiu um dia antes de morrer do hospital, ignorando as panaceias dos médicos, preferindo deixar esta vida no conforto da família e amigos. Uma bela mulher, uma mulher de verdade. Brooke Shields, 13 anos de idade, 1978, em Pretty Baby. Esta aí é Brooke Shields, 1996. Está fazendo uma comédia de televisão na NBC chamada Subitamente Susan. How am I doing? God, you look sexy. I do. Don't I? Sei não. Linda criança, não me sai da lembrança. Eu, como Nabokov em Lolita, devo dizer: Lola, minha Lolita, ferve a minha carne. Para o seu banco de entrevistados, Paulo Francis trouxe grandes nomes ao programa Milênio, aqui da Globo News. Well, I'm always charmed to go to Brazil, and I give my greetings to all the people who have suffered through my books in the past. No, your books are very clear and very beautifully written, I like to say, as a reader myself. Although I challenge a few of your opinions, I admire you very much. Thank you very much. Thank you very much. I want to thank you very much for this interview, and I'm sure that it increased interest in your books far more than they are already. Well, very famous in Brazil. A doctor is no better than his patient, and a novelist is no better than his interviewer, so thank you, Paul Francis. Okay, thank you. Bye-bye. De tudo um pouco, de erudição muito, o tempo todo. Há cerca de 400 obras de Henri Matisse em exposição no Museu de Arte Moderna de Nova York. Matisse nasceu em 1869 e morreu em 1954.
experimentou como adulto as duas grandes guerras mundiais e como bebê sentiu o cheiro da pólvora da Comuna de Paris de 1871. Mas sua obra é um paraíso de cores e linhas, de paz, serenidade e sensualismo. Não há um traço ou esboço sequer de violência, conceitual ou realizada. Matisse começou acadêmico, como todo mundo era no século passado, chegou a ser fleuve selvagem e passou finalmente a experimentar com todas as formas possíveis do figurativismo, ou seja, de copiar a natureza, mas não como ela nos parece ser, mas como parece ser ao artista. O seu senso de aventura é infinito, não há o que ele não tenha feito. A exposição abre para o público segunda-feira. É uma experiência que quem vier a Nova York não pode perder, porque não haverá nada de igual até o século XXI. Acho que a palavra mágica para definir o que significou o Paulo Francis é assídia. Ele dizia que tinha esse sentimento, ele sentia uma assídia. O que é assídia? É um sentimento de abatimento físico e moral diante de tudo e de todos. O Paulo Francis dizia, brincando, mas com fundo de verdade, que ele se sentia muito mais à vontade caminhando à meia-noite no meio de uma floresta sozinho do que no meio de uma multidão de panacas nas calçadas de Nova York, por exemplo. E esse sentimento de inadaptação ao mundo, esse sentimento de estranheza, né, diante de tudo e de todos, o Paulo Francis conseguiu transformar num jornalismo brilhante. Em outras pessoas, esse sentimento, a assídia, pode ser um sentimento estéril e depressivo. Em Paulo Francis, a assídia foi o combustível que ele usou para exercer um jornalismo que não pedia licença a ninguém.